O astrônomo Dan Goldsmith, perguntado a respeito de qual seria a maior invenção nos últimos 2000 anos, respondeu que, para ele, foi a síntese mental da humanidade, que permitiu que passássemos a perceber que fazemos parte, aqui na Terra, de uma grande família, um grande circuito, um circuito cósmico. Que não estamos isolados num ponto específico do espaço, como uma ilha. Fazemos parte dessa grande família cósmica que vibra pelos universos. A partir dessa fala de Dan Goldsmith, começamos a refletir sobre o que ele chamou de síntese mental. Torna-se uma síntese mental porque, ao longo do tempo, gradativamente, fomos entendendo que era impraticável imaginar que a Terra está isolada no espaço ou que é o único lugar onde haja criaturas pensantes, indivíduos inteligentes. Essa ideia, a princípio, fazia parte das crenças dos chineses primitivos que chegavam a arremessar contra as estrelas suas flechas incendiárias, imaginando que elas iriam alcançar algum habitante das estrelas. Também fazia parte dos religiosos da antiguidade que acreditavam que há seres que vivem nesses mundos brilhantes da imensidão. No entanto, formalmente, a ciência sempre foi cética a respeito, pelo menos a ciência ocidental. Quando ouvimos um homem como Dan Goldsmith expressar-se dessa maneira sobre essa síntese mental da humanidade, sentimos-nos felizes por perceber que existe um grande grupo pensando a respeito dessa viabilidade de vida em outras partes do universo, vida em outros mundos. Fundamentalmente, para Goldsmith, é importante que sintamos que não estamos isolados no cosmos, mas que estamos integrados a um grande contexto, um gigantesco cosmos. Ao avaliarmos a afirmativa de Dan Goldsmith, nos apercebemos de que estarmos partilhando essa vida cósmica significa que existe um objetivo ou, se quisermos, um telefinalismo, uma finalidade do autor da vida, da divindade, de Deus, para que existamos, para que estejamos aglomerados em planetas diversos. Tudo isso semelhante a uma grande cidade, onde cada família mora em sua casa, há conjuntos de casas que formam um bairro e esses bairros constituem a cidade. A partir disso, lançamos a nossa visão para ensinamentos notáveis que advêm do Mestre Nazareno, conforme lemos nas notas do evangelista. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu me vou para vos preparar o lugar, e se assim não fosse, eu vos teria dito. Ora, se existem muitas moradas na casa do Pai, Dan Goldsmith conseguiu perceber, para deixar claro aos seus leitores, aos que estudam suas teses, que somos partes de uma grande família. Esse apercebimento de fazermos parte dessa família, dessa imensa família, nos deverá servir para diminuir a nossa prepotência, nosso orgulho e a vaidade tola de nos acharmos superiores aos outros. Fazemos parte de uma grande grey, um clã agigantado que cobre milhões e milhões de sóis, que compõem milhares e milhares de constelações de sistemas planetários. Desse modo, não estamos sozinhos nesse contexto evolutivo. Como numa cidade, existem aqueles que estão trabalhando em posições subalternas até que consigam crescer, se desenvolver, se aprimorar, quanto há aqueles que estão galgando posições mais altas, dado o trabalho que desenvolveram. Assim também no concerto dos mundos. A Terra é classificada pelos imortais como sendo um mundo de provações, porque aqui estamos, espíritos que necessitamos de aprendizagem de variados níveis. Essa aprendizagem tanto nos permite desenvolver o nosso lado intelectual, nos assenhoreando de todas as ciências importantes para o nosso mundo, quanto desenvolver nosso lado humano, nossa relação fraternal, nosso convívio. Somos espíritos em prova porque precisamos dos testes cotidianos, das provas de cada momento como alunos numa escola que, após o aprendizado, têm a necessidade de demonstrar terem fixado o conteúdo. Então, este mundo é um mundo provacional, porque nos alberga e temos necessidade de realizar o aprendizado que ainda nos falta. Por outro lado, é um mundo expiatório, porque com pouquíssimas exceções, os que nos encontramos aqui temos débitos do nosso pretérito, seja um passado recente, desta mesma existência, ou um passado remoto, de outras existências. Tudo aquilo que fizemos, contrariando as leis divinas que pulsam em nossa consciência, nos fez contrair débitos que precisaremos ressarcir.
Tudo o que deixamos de fazer, contrariando as leis divinas que nos mandam agir no bem, também exigirá de nós um período de resgate, de reaproveitamento do tempo que malbaratamos. Termos intuitivamente esse saber de que fazemos parte dessa família sideral se deve ao fato de termos vindo dessas outras dimensões cósmicas, de outros mundos da casa do Pai, como lembrou Jesus Cristo, para a Terra. Ora, aqueles que nos achamos em regime expiatório, tendo que pagar dívidas, significa que vivemos antes e contraímos essas dívidas em outras estâncias cósmicas. Desse modo, é muitíssimo importante nos apercebermos de que a nossa existência contemporânea não é casual. Não somos, como muitos imaginam, frutos do acaso bioquímico, a formação do nosso cérebro determinando a existência de uma alma. Para o pensamento superior dos nobres guias do mundo, é a alma que estabelece a existência do cérebro físico. O velho Lamarck afirmava no século XIX que a função faz o órgão. Se o órgão é material, a função é imaterial ou é incorpórea. Aprendemos, assim, como é importante, sabedores de que não estamos a sós no espaço sideral, trabalharmos, darmos a nossa melhor parte a serviço do bem, em nome do amor, como filhos de Deus, lucigênitos que todos somos.